Jesus nasceu e Ele veio nos trazer a paz. Lemos no início da nossa celebração, Isaías capítulo 9, e quero nessa noite continuar refletindo no livro de Isaías, agora no capítulo 53, convido os irmãos a abrir as suas Bíblias para que possamos continuar lendo a palavra do Senhor. Isaías capítulo 53, vamos ler do verso 1 até o verso 7. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca, como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que, diante de seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Pai querido, Pai celeste, traz-nos compreensão de Tua palavra nesta hora. Que possamos, ó Deus, neste momento, compreender do Teu querer, da Tua vontade. E que o Teu Santo Espírito nos ajude, ó Deus, a compreender os Teus propósitos. Usa-me, ó Deus, para trazer, ó Deus, o Teu propósito a cada coração. Usa-me, ó Deus, somente, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Edifica a Tua igreja, ó Pai, segundo o Teu bom propósito. E traz, ó Deus, a resposta aos corações que precisam nesta noite. O Senhor que sonda nossos corações, o Senhor que conhece cada história. E eu sei, ó Deus, que Tu podes, ó Deus, me usar nesta noite para edificar e fortalecer a fé do Teu povo. A começar em mim, ó Deus, que eu possa experimentar dessa Tua graça e cada um de nós possamos sair daqui certos de que o Senhor esteve nos orientando nesta noite. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E cada um se desviava do seu caminho. Que coisa é essa? Duas coisas que aconteceram nessa semana. Foi criado pelo parlamento inglês um grupo de estudiosos para modificar a Bíblia, para atualizar a Bíblia, retirando da Bíblia, então, alguns ensinos que são antiquados e inadequados. A lei é essa. E eles devem apresentar o seu relatório ainda neste ano, antes do Natal. Requisição da Vossa Majestade Príncipe. Outro fato medonho que aconteceu, muito próximo de nós, uma jovenzinha de 12 anos, membro de uma das nossas igrejas,
atacada covardemente e assassinada brutalmente por um conhecido da família. O mundo caminha a passos largos distante de Deus. O mundo caminha a passos largos tentando tirar os valores morais da palavra de Deus, tentando assim gerar uma geração de pessoas sem Deus, sem fé, sem valores, sem moral. Nós estamos vivendo um período de decadência enorme. Você é capaz de imaginar que no século XIX, na Inglaterra, se levantou os 5 maiores pregadores da história da igreja? Os 5 maiores pregadores que influenciaram de tal maneira todo o mundo ocidental, e que esses 5 pregadores transformaram a Inglaterra, os Estados Unidos, e por consequência se estabeleceu o maior império de todas as épocas. Isso começou no século XVII, quando Deus levantou um humilde sapateiro que se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo, e que ele entendeu que Deus estava o chamando e o convocando para pregar o Evangelho a toda criatura. Ele sai da sua cidade, vai para a Índia e vai pregar o Evangelho, e ele muda a história da Índia. Até hoje ele é reconhecido. Ele é reconhecido como um patrono de universidade na Índia, o patrono de direitos humanos da Índia. Mahatma Gandhi, no século passado, exaltou a vida de William Carey, um sapateiro que era membro de uma igreja batista. Na Universidade de Oxford, levantaram-se 2 jovens que decidiram começar a orar e a começar a se consagrar a Deus e a buscar a Deus. Os irmãos Wesley, John Wesley e Charles Wesley, que influenciaram depois Charles Finney. E Charles Finney foi para os Estados Unidos e estabeleceu então a Nova América. E esses homens influenciaram de tal maneira os Estados Unidos que influenciaram a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição que foi promulgada no final do século XVII, início do século XVIII. Foi lá na Inglaterra que se levantou um homem de Deus chamado William Wilberforce, que dedicou a sua vida ao parlamento inglês, e dedicou a sua vida simplesmente para ter leis que cuidassem dos mais humildes, mas principalmente dedicou a sua vida para a abolição da escravatura. Há relatos que Princesa Isabel foi até a Inglaterra e encontrar-se com esse homem já na sua idade avançada. Dá para você imaginar que em menos de 100 anos, agora o parlamento inglês decide que quer alterar a Bíblia. Querido irmão e querida irmã, eu e você precisamos entender que se nós não nos aplicamos a conhecer a palavra, a viver a palavra todos os dias, cada um vai viver distante de Deus. É isso que está dizendo. Vai viver distante de Deus, vai se afastar do Senhor. Vão desprezar o Senhor, vão rejeitar ao nosso Senhor, vão se desviar do caminho, vão deixar de olhar para a palavra de Deus e confiar nesta palavra. Infelizmente, a igreja evangélica brasileira está nutrindo um tipo de visão que está distante também da palavra de Deus.
Nós temos crentes que estão sendo contaminados pelo liberalismo teológico, que estão sendo contaminados por esse espírito do consumismo, por esse espírito desse hedonismo, de querer o prazer, de querer ser feliz aqui na terra e plenamente feliz aqui na terra. Eu e você não podemos estar equivocados achando que existe um projeto alternativo melhor do que o da palavra de Deus. E o projeto da palavra de Deus é Jesus Cristo. Este é o projeto. Isaías está se levantando no meio da geração dele, no meio do povo de Israel, porque Israel quis deixar de acreditar em Deus. Isaías, ele começa a profetizar para Judá, que é o reino do sul, porque o reino do norte já tinha sido todo fragmentado, todo destruído. E Judá é o reino do sul, é o remanescente, que ainda havia algum tipo de esperança, e que Deus levanta Isaías e fala para Isaías: Isaías, eu preciso que alguém vá pregar a minha palavra. E ele diz: Senhor, então eis-me aqui. Então em Isaías nós temos um texto que relata para nós que Isaías foi ao céu, e ele teve a contemplação celestial, e ele viu Deus reinando no seu trono, e viu toda a majestade, toda a glória de Deus, e que isso não era simplesmente para ele ter vaidade, mas que isso era para que ele compreendesse que ele tem uma missão, tem um propósito. Então ele vem e começa a anunciar e falar: arrependam-se, voltem, voltem, voltem. E aqui então Isaías fala 700 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo vir. Ele fala: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele está dizendo: as pessoas se voltaram contra Deus, deixaram de crer em Deus, deixaram de crer na promessa de Deus, deixaram de ser fiéis a Deus. Qual que é o maior problema da humanidade, irmão? Qual que é o maior problema da humanidade? O maior problema da humanidade é a desobediência a Deus. E todos nós somos réus nesse erro, nesse pecado. Mais do que réus, todos nós somos condenados à morte, porque nós desobedecemos a Deus. E mais do que ser condenado à morte, todos nós estamos afastados de Deus. O homem sem Deus e sem Cristo Jesus, ele não tem condições de experimentar nenhuma centelha da verdadeira alegria, da verdadeira paz que Deus tem para nós. Quem creu, quem acreditou, quem decidiu andar na obediência. Mas Deus dá a solução. Ele envia o broto tenro, ele envia Cristo Jesus, que nasce na cidade de Belém, mas que é criado em Nazaré, e que um dia então os fariseus falam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não vem nada de Nazaré. Quem é ele? Não, ele é o filho lá do carpinteiro. Alguém que não tem nem posse, alguém que não é ninguém. Quem é ele para falar? E ele vai e começa a fazer a sua mensagem, começa a anunciar, e começa a pregar, e chama os 12, e com esses 12 ele começa a ensinar, e ele entra numa cidade, e as pessoas são curadas, ele visita outra cidade, as pessoas são transformadas. Ele visita o publicano, e o publicano se arrepende. Ele visita então o aleijado começa a andar. Ele visita então aquele que está cego, e ele começa a ver. Ele fala com aquele que é o mudo, e o mudo começa a ouvir, e começa a falar. Eu e você estamos crendo nesse Cristo Jesus.
Eu e você estamos sendo fiéis a Ele. Isaías então começa a dizer, ele não tinha beleza, então não tinha poder. O poder dele não havia, então não existia em marketing. O poder dele não vinha de nome, de família. O poder dele não vinha de posses. O poder dele não era militar. O poder dele era espiritual. E eu quero te dizer uma coisa, não tem poder maior neste mundo do que o poder espiritual. E eu quero te dizer ainda mais, que se nós realmente crescêssemos no poder espiritual, nossas vidas seriam totalmente diferentes. Nossas vidas, nossas casas, nossas famílias seriam totalmente diferentes. Mas nós desobedecemos e achamos então que precisamos de ter algo mais, precisamos de ter alguém mais, precisamos de ter alguma experiência a mais. Foi desprezado, foi rejeitado. Mas aqui vem a palavra da esperança nessa noite. Ele tomou sobre si. Ele não viveu só para si próprio. Ele viveu por mim e por você. Sabe aquela coisa que você tem da sua falta de fé? Sabe aquela coisa que você tem daquela sua angústia? Sabe aquela coisa que você tem de achar que as coisas não vão acontecer? Sabe aquelas coisas que você tem que você fala, não, agora tudo fugiu do controle, tudo acabou. Ele tomou sobre si, Ele levou as nossas enfermidades, as nossas doenças. Ele recebeu o castigo de Deus. O meu castigo, o seu castigo, Ele recebeu em seu corpo, em sua vida. Ele foi transpassado. Lembram quando você estava estudando lá nos livros de história, falando do esquartejamento de Tiradentes? E você tinha até, alguns chegavam até a ter repugnância. E às vezes a gente sente mais a dor de Tiradentes do que a dor de Jesus. Eu me lembro que quando Mel Gibson lançou aquele grande filme A Paixão de Cristo, muitos crentes começaram a reclamar, e muitas pessoas questionaram e tal, e muitas pessoas, eu não consigo nem ver, não consigo nem assistir, e essas coisas, e eu e você deveríamos ver e assistir e revisitar isso pelo menos uma vez por semana, para entender quão maravilhosamente, quão grandiosamente é o amor de Deus pelas nossas vidas, o sentido do Natal, o sentido de Cristo Jesus. Ele morreu para nos dar a paz. Ele morreu para nos dar a paz. E Ele morreu em nosso lugar para nos dar a paz. E nós recebemos a paz porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas dores, Ele levou sobre si todas as nossas angústias, Ele levou sobre si todo o mal que estava sobre nós, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e então agora, pelas suas feridas, fomos curados. E a minha pergunta para você nessa noite é, você faz parte desse aprisco do nosso Senhor Jesus Cristo? Você está vivendo dentro desse aprisco? Quem é o teu bom pastor? É Jesus Cristo. Você ouve a voz do teu bom pastor?
que somente Cristo poderia fazer o que fez, somente o Filho de Deus poderia fazer o que fez, morrer em nosso lugar, em substituição às nossas vidas. Somente Ele podia fazer isso, e somente Ele o fez. E que, portanto, eu e você precisamos olhar e que ao longo dessa história, desses 2000 anos atrás, desses mais de 2000 anos que estamos vivendo depois de nosso Senhor Jesus Cristo, a história está sendo contada por homens e mulheres que compreenderam a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, compreenderam o sentido do Natal, compreenderam e receberam a paz de Cristo em suas vidas e começaram a então ser os semeadores da paz neste mundo vil e corrompido. Mas ser semeador da paz não ao lado de Caetano Veloso. E Caetano Veloso está cantando assim: Deus cuida de mim. Aí eu entrei lá na página no YouTube do Caetano Veloso, e depois eu vejo lá Caetano Veloso na festa de Aurixá. E o testemunho dele e de Gal Costa dizendo que aqui é o nosso terreiro. Que tipo de crente é esse? E o livro de Isaías está escrito justamente porque o povo de Deus se misturou com o povo assírio, que era idólatra, que era pessoas que olhavam, estavam buscando e tinham sacrifícios de crianças e de animais. E o povo de Deus se misturou com eles. E quando o povo de Deus se mistura com esse povo, derrota, fracasso, cansaço, esgotamento físico, mental. Mas tem um remanescente nesse povo. Tem um remanescente que não se adequa a essa realidade. Tem um remanescente que é fiel. E é fiel a Deus. E é fiel a Cristo. E é fiel àquele que é o príncipe da paz. E esse é o meu convite para mim e para você, que sejamos fiéis ao príncipe da paz. Esse é o nosso desafio como povo de Deus, como povo dessa época que vivemos no ano de 2022, aonde está acontecendo esse sincretismo, essa mistura, esse ecumenismo, onde esse liberalismo teológico, aonde está acontecendo esse caminho que vai conduzindo o povo, está cada vez mais distante de Deus, está cada vez mais permissivo, perversivo, distante do Senhor, sem amor a Deus, sem amor à vida e sem amor ao próximo. Eu e você precisamos ser fiéis ao príncipe da paz. Fala comigo assim: eu vou ser fiel. Não, fala com fé agora. Eu vou ser fiel ao príncipe da paz. Coloca a mão no teu peito e fala novamente: eu vou ser fiel
ao príncipe da paz, porque é somente Cristo Jesus que pode trazer a solução para a tua vida, para a tua alma, para a tua família, para esta nação e para este mundo. Não há outra mensagem especial, não há outra mensagem a qual devemos anunciar, e não há outra mensagem que precisamos mais do que nunca ser fiéis, a mensagem do príncipe da paz, que tomou sobre si os nossos pecados, as nossas angústias, e levou sobre si na cruz do Calvário. E levando sobre a cruz do Calvário, nos deu o Santo Espírito dele, para que podemos agora não mais viver desgarrados, desviados, distantes, sem visão da graça de Deus. Não, não, irmão, não, irmã. Olha para Cristo. É Natal. Ele nasceu. Ele morreu. Ele ressuscitou. Agora você não é mais o desgarrado, amém? Você é filho do Deus vivo por meio de Jesus Cristo. Dá um glória a Deus, igreja. Dá uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. É a Cristo Jesus que nós estamos aqui. É a Ele, é nele que precisamos viver e olhar todos os dias em nossas vidas. É em Cristo Jesus que devemos depositar a nossa esperança. É em Cristo Jesus. Não seja mais engodado pelas sutilezas desse tempo. Não seja mais entorpecido pelas propostas deste mundo, mas se derrame a Cristo Jesus e decida viver todos os dias para o príncipe da paz. Feche os teus olhos nesse momento. O Senhor Jesus está aqui. Ele, nessa noite, nos chama a sermos parte do aprisco dele e sermos fiéis à palavra dele, a ele, e vivermos a ele todos os dias de nossas vidas. Se nessa noite você toma essa decisão, levanta a sua mão, eu quero orar por você nesse momento. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Tu és a nossa paz. Tu és a nossa esperança. E eu sei que o Senhor não nos decepciona e não nos decepcionará. E nesta hora, ó Pai, aqueles que entregam suas vidas ao Senhor, que é o nosso príncipe da paz, a nossa esperança, a nossa alegria, que nessa hora, ó Pai, o poder do Teu Espírito venha invadir essas vidas. E que, ó Pai querido, hoje, quando estivermos indo para os nossos lares, nós possamos, ó Deus, como o Senhor levantou esses homens do passado, e eles foram fiéis, Senhor, que o Senhor levante aqui, Senhor, homens e mulheres que sejam fiéis ao Senhor, que Te amem, ó Deus, de todo o coração, e que Te busquem de todo o coração, e que proclamem e anunciem a Tua palavra todos os dias de suas vidas. Toma as nossas vidas, ó Pai, usa-nos, ó Deus, e abençoa o Teu povo, com todo o Teu poder e toda a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.